Sejam então bem-vindos a esta terceira edição das nossas Palavras Apuradas, estas conversas sobre o prazer da mesa. E desta vez o meu convidado é Ricardo Dias Fellner, jornalista, 45 anos, rapidamente se especializou na área da gastronomia e deu o que falar não só pela qualidade dos seus escritos, pela profundidade com que tem abordado alguns dos temas relacionados com a mesa, como pela sua originalidade. Ora, escutem. A primeira vez que lá fui, tinham matado o Ângelo. O miúdo de 17 anos, cabo-verdiano, foi alvejado por um polícia numa perseguição de carro. O bairro estava em alvoroço. Na altura escrevi uma reportagem para o público que procurava mostrar o bairro por dentro. Depois de as câmaras de televisão terem acabado os diretos dos tumultos. Estávamos em 2001. Apesar do anúncio governamental de medidas para evitar outras mortes como a do Ângelo, a história haveria de se repetir. Polícias contra ladrões, ladrões que são polícias, polícias que são ladrões. Quer acreditem, quer não, assim começa O Homem que Comia Tudo. Olá, Ricardo. Olá, João. Muito bem-vindo. Começamos a ler este livro e percebemos logo, por estas palavras iniciais, não é um livro sobre comida igual aos outros. Enfim, depende de que outros estamos a falar, não é? Porque... Pelo menos não é um livro sobre comida sim, habitual. Não é certamente um livro só de receitas, Exato. também as tem, mas não é certamente um livro só de receitas. E é bem verdade que a nossa edição de livros sobre comida tem andado muito à volta das receitas. Mas lá fora, enfim, desde há muito tempo, eu diria que desde Jean-Terme Brillat-Savarin, o francês que inaugurou de alguma vez a escrita gastronómica no sentido literário, terá se calhar começado com ele, mas desde então que lá fora existem livros que fazem essa junção de literatura, reportagem e comida pelo meio. Exato. O Alfred Hitchcock, o realizador, criou um termo, cunhou um termo que ficou famoso, o MacGuffin, em que inventava um crime, um caso mais épico, mais dinâmico, para no fundo fazer um filme sobre a questão do incesto, do ciúme ou das relações familiares. Havia camadas de entendimento. É um pouco isso que tu também tentas fazer de alguma forma, ou seja, a reboque da gastronomia nós encontramos referências a elementos relacionados com a economia, com a sociologia, com a sociedade de um modo mais abrangente? Sim, é isso mesmo. Ou seja, a comida está na nossa vida todos os dias, de toda a gente no mundo. Quer dizer, é algo que é comum a toda a gente. As pessoas, há aquele clichê de se viajar e se falarmos no Cristiano Ronaldo, as pessoas têm ali um elo de ligação. Bem, com a comida isso acontece ainda mais facilmente, não é? Portanto é algo que nós podemos perceber ali questões sociológicas, questões políticas, Exato. a forma como é distribuída a comida, a forma como é consumida a comida, tudo isso é político, tudo isso é social, tudo isso é económico e portanto há aí um terreno muito rico para quem gosta de escrever. Tanto se tem falado, por exemplo, nas alterações climatéricas, enfim, é impensável a lista de alterações que tudo isso está a trazer e poderá ainda acentuar a nível da alimentação. Sim. Hoje fala-se muito enfim, ainda agora fiz uma coisa sobre vinhos para o Expresso. Falaremos. E os produtores falam muito na diferença do cultivo da vinha, por exemplo, por causa do aquecimento global. Portanto, isso é uma coisa que está absolutamente na ordem do dia. Exato. Eu não sei se a abordagem é melhor, ou seja, nós andamos a ver como é que nos adaptamos ao aquecimento global e se calhar devemos investir mais em como é que acabamos com o aquecimento global. Um bocadinho isso, mas enfim, isso é uma outra conversa muito... Com toda esta questão, todo este período da pandemia, que nos levou a diversos confinamentos, que trouxe uma série de alterações no nosso modo de viver cotidiano, achas que ficámos a comer melhor ou pior? É uma boa questão. Eu tive a sensação que as pessoas tinham mais tempo para cozinhar, né, quando ficaram confinadas.
Houve muita gente que começou a fazer pão. E porquê que não faziam antes? Não é? Porque o pão é uma daquelas coisas que demora algum tempo a fazer. Existe tempo. É preciso estar em cima das coisas. Ou a cozer feijão em casa, que é outra coisa que as pessoas deixaram de fazer, não é? E que é muito mais barato, por exemplo, mais saudável também. E, portanto, todo esse tipo de coisas nas redes sociais eu fui vendo a aparecer muito mais do que o que aparecia. Mas agora não sei com a retoma, pelo menos houve muita gente que não sabia fazer e que aprendeu a fazer, digamos assim. E nesse aspecto a pandemia foi interessante, foi um momento de paragem, não é? E foi um momento de percebermos que as coisas feitas com calma ficam melhores, nomeadamente na comida. Por exemplo, um dos aspectos relacionados também com esse confinamento foi um aumento exponencial do takeaway e da quantidade de restaurantes que começaram a oferecer as suas refeições em sistema de takeaway. O que é que isso vai transformar também na nossa forma de apreciar a comida? Olha, não sei. Os chefes têm uma péssima relação com o takeaway. Ok. Não gostam nada de takeaway por duas razões essencialmente. Que é, uma é porque o retorno do ponto de vista monetário, comparando aquilo que eles têm que mudar na logística da cozinha, não é? Portanto, eles têm uma cozinha dimensionada para os 30 lugares do restaurante, não é? E sabem que mais do que aqueles 30 lugares eles não vão ter. Podem ter 1 ou 2 turnos, mas é mais ou menos que aquilo. O takeaway não lhes permite fazer esse dimensionamento dos gastos, não é? Portanto, eles podem ter 3 takeaways num dia e podem ter 30, 40, 50, 200 no outro dia, não é? E isso gera uma incerteza muito grande. Portanto, alguma desconfiança em relação ao modelo. Desconfiança sobre E isso. do ponto de vista do consumidor, de repente começámos todos de um modo geral, naturalmente, a poder consumir outro tipo de restaurantes aos quais até não íamos. Não sei se começámos, eu acho que... O começámos é sempre falacioso, eu sei. Este plural mais estático. Sem dúvida que houve mais gente a pedir, não é? Mas mais se calhar por preguiça, não é? Agora, não se come melhor takeaway do que se come nos restaurantes. Claro, come-se claro. pior. Que há uma coisa extremamente irracional que eu não consigo perceber, que é... se formos a ver, as comidas que mais saem em takeaway, muitas vezes são as piores comidas para takeaway. Que são pizzas. Claro. Tu pedes uma pizza de takeaway, não é? E ela chega à casa cozida, não é? Porque vem dentro de uma caixa, com vapor, vai ficando mole, vai deixando de estar assada, que é aquilo que a gente quer numa pizza, que ela esteja assada. E passa a estar cozida. E, no entanto, é as coisas que as pessoas mais pedem. É uma coisa irracional, eu não sei explicar. Provavelmente tem a ver com a facilidade, não é? Estás em frente à televisão, não tens que... É só ter a caixa à frente e morder, não é? Pronto. É hidratos de carbono ali que se faz uma pessoa sentir-se bem. Mas, nem de propósito, o que tu acabas de dizer é perfeito para passarmos ao tema seguinte, digamos assim. Tu, a dada altura, escreves num dos teus textos: o ovo deve ser um bicho feio e encarquilhado. Ovos estrelados, lisinhos, branquinhos, com a gema reluzente toda empinada, só servem para mupi da McDonald's. Será correto dizer-se que no campo da alimentação a publicidade mais agressiva, no sentido lato do termo agressiva, naturalmente, é aos alimentos menos saudáveis, precisamente? Claro, sim, sem dúvida. E a McDonald's é de facto perita nisso. Um paradigma disso, exatamente. Eles limpam tudo, não é? A questão, por exemplo, aí desse ovo estrelado que eu falo, não é? Que é o ovo estrelado que eu estou-me a referir, ao ovo estrelado do Bitoque. Porque é que é melhor? Porque tem esses dourados, não é? Do ovo estrelado, são reações de Maillard à temperatura e que dão sabores bons. Acontece também num bife, quando ele está bem caramelizado. Se um bife, se não estiver caramelizado, não tem o mesmo sabor, o mesmo bife, do que se tiver essa reação de Maillard, que é uma transformação de Maillard. Okay. Sim. É uma transformação dos aminoácidos pela temperatura. Okay. Não é? Convém explicar. Exatamente, pelas temperaturas altas. Os chefes todos conhecem este termo, porque eles todos procuram reações de Maillard em tudo. Seja em camarões salteados, seja em galinhas coradas no forno. Quando eles sentem que essas reações de Maillard, normalmente esse dourado, esse caramelizado, esse tostado ocorre, aquilo vai ficar bom, não precisa de muito mais. A coisa para ver. E o que é que fazem as marcas quando têm
alimentos que supostamente não são tão saudáveis, limpam dessa gordura que faz essas reações, não é? E põem uma coisa muito limpinha, muito clean, não é? Que para quem sabe o que é bom, percebe que aquilo até pode ser mais clean, não faz provavelmente menos mal do que o outro que é muito melhor e que tem aqueles ovos todos cheios de... Mas aí entra em linha de conta a capacidade de comunicação, não é? E o grande poder de fogo das grandes marcas. É uma capacidade de comunicação e de engano, não é? Porque as marcas estão a enganar as pessoas, não é? E esse depuramento na publicidade é uma coisa às vezes chocante, com o contraste relativamente ao que é a verdadeira coisa, não é? Já começa a haver uma reação que vai para lá, digamos assim, da opinião, reações regulamentares, legais, dos regimes relativos à saúde pública dos países, mas mesmo assim há muita coisa que nós não há muita coisa que nós vemos fotografada ou filmada e que não é comestível. Não só, sim, há. E sobretudo há coisas escondidas, não é? Porque as cadeias de fast food, muitos desses produtos, nós olhamos para aquilo e parece... Quer dizer, o hambúrguer tem açúcar, não é? Tem quantidades de sal muito maiores do que aquelas... Nós não pomos açúcar no hambúrguer quando o fazemos, não é? Mas é verdade, se tiver um bocadinho de açúcar, nós vamos gostar mais. O mesmo para o pão, o mesmo para as batatas. Potenciam uma adição? São intensificadores de sabor, absolutamente reconhecidos. Potenciam uma adição inconsciente. Que potenciam uma adição, o açúcar, o sal, claro. E há outros que têm mais a ver com um outro sabor que foi descoberto pelos japoneses, que é o umami. Esse, enfim, não é prejudicial à saúde, mas que tem na base uma coisa que se chama ácido glutâmico e que os japoneses provaram que dá-nos a sensação de saboroso, não é? É uma das razões pelas quais nós gostamos muito do bacon, é uma das coisas do tomate, dos cogumelos. Todos estes elementos têm ácido glutâmico, o tal umami, não é? E é isso que nos faz gostar de bacon e dessas coisas maravilhosas. Muitas vezes, lá está, somos manipulados. Sim, mas atenção, eu não sou um obcecado com a saúde e portanto eu acho que se deve comer um bocadinho de tudo e que se pode cometer eu também cometo os meus pecados, às vezes bem grandes. Quem nunca? Há uma crónica da Sábado em que tu começas por dizer: o mais famoso talhante do mundo teve uma passagem discreta para Portugal há 3 semanas. E eu fiquei a pensar, de facto fala-se muito sobre os chefes, mas esquecem-se muito facilmente todos os outros protagonistas. Um agricultor, um vinicultor, um escansão, podem ser igualmente figuras ímpares da gastronomia. Tens tido essa preocupação também de abordar essas facetas menos espetaculares? Enfim, eu não diria que é uma preocupação consciente, não é? Para mim é absolutamente... É aquilo que eu gosto e que eu quero saber, não é? E portanto eu quero saber tudo o que está a montante da sala do restaurante, não é? E do prato do restaurante. Exatamente. Porque nós descobrimos coisas muito surpreendentes quando começamos a fazer esse caminho para trás, não é? Mesmo quem lê crónicas gastronómicas, muitos poucos terão pensado alguma vez que há o mais famoso talhante do mundo. É um tipo, um italiano, ficou muito famoso, ele apareceu num programa que os foodies em todo o mundo gostam muito, que é o Chef's Table. É um programa de televisão muito bem feito, onde entram personalidades da comida do mundo inteiro, tem um orçamento muito grande, tem uma produção muito grande e é muito bem feito. E ele tornou-se realmente numa estrela, não é? Sim. Era uma estrela. O que ele faz é absolutamente extraordinário, que é, embora, enfim, haja talhantes em Portugal muito competentes também, não é por aí, mas enfim, ele tornou-se uma estrela, que é conhecer os animais, cada uma das peças dos animais. E aposto que os melhores absolutamente anónimos. Pois, muitos provavelmente serão mesmo anónimos, mas para dizer o quê? Que ele trouxe para a discussão pública também a ideia de que os animais são muito mais do que o lombo, da vazia e a vazia, não é? E portanto, essa parte da sustentabilidade, de aproveitar o animal todo, porque o sabor está em todo lado. Ou seja, distinguiu-se pela abordagem que fazia a sua arte, no fundo. Exatamente. Daí a dizer que, embora nós vivamos
centrados na figura do chefe, quando falamos de gastronomia, há todo um universo em volta, não é? Que se calhar vale a pena explorar e vamos encontrar algumas surpresas. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu lembro de uma reportagem que tu fizeste no Expresso também sobre uma espécie de peros. Sim, os pesos de Monchique. Isso é uma luta, enfim, que eu e mais pessoas têm, que é... como se colocasse um certo zoom sobre o assunto, percebes? Sim, mas aí tem a ver com a diversidade dos produtos, não é? Nós estamos num mundo que pensa muito na produtividade. Certo. E há peros, maçãs, que vão desaparecendo, porque apesar de serem únicas e apesar de serem extremamente saborosas, não produzem tanto, não dão tanto lucro, se quiseres, não têm tantas defesas contra esta ou outra praga naquele momento da história do mundo, não é? Porque as pragas vão mudando e às vezes percebes, neste momento esta maçã teve este problema, mas as que nós fizemos em laboratório híbridas, entretanto, têm outros, portanto, e há de facto variedades de produtos, das maçãs às uvas, etc., que algumas já desapareceram, outras correm o risco de desaparecer, portuguesas, e em todo o mundo isto acontece. E esse empobrecimento da diversidade de tudo é uma coisa que me chateia e que eu luto contra isso. E que as tais alterações climatéricas são capazes também de dar mais vinha. Quem deu a maior ajuda foi o homem. Quem deu mesmo a maior ajuda foi o homem, sim. Mas há sinais positivos também, não é? Por exemplo, no arroz, há um desconhecimento brutal sobre o arroz. Nós somos um dos maiores consumidores de arroz da Europa. Nós, Itália e Espanha, estamos muito longe do resto todo da Europa, que consome muito pouco arroz. E nós não sabemos nada de arroz. Nós não sabemos, por exemplo, que o arroz que é vendido em Portugal não é português, no sentido em que as variedades são patentes compradas quase todas em Itália. Okay? Mas então, em laboratório, há entidades públicas que estão neste momento, como o INAV, que estão neste momento a fazer recolha de variedades antigas de arroz português e a tentar comercializá-los. Que é um calvário de procedimentos, é muito difícil, mas neste momento, ou daqui a pouco tempo, vai haver novidades sobre isso. Mas pronto, é preciso fazer esse trabalho, ir às origens. E tu estás atento a essa evolução. Sim. Tu usaste aí uma palavra que me fez, como dizem os ingleses, ring a bell, laboratório. Aqui há uns meses poucos vi uma reportagem que muita gente terá visto também sobre a produção de carne absolutamente sintética em laboratório. Como é que tu olhas para isso? Eu olho com desinteresse, sinceramente. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho pedante, não é? Mas, de facto, os exemplos desse tipo de coisas que eu tenho experimentado, provado, estudado, do ponto de vista sociológico, até económico, não me causam grande euforia. Não é? Porque a maior parte dos alimentos processados normalmente não têm um resultado muito bom, nem para a saúde, nem do ponto de vista do sabor, que é uma coisa que enfim, quem anda nesta vida é um bocado obcecado com isto. E portanto eu não teria grande esperança nesse tipo de produtos, sinceramente. E quanto a esta eterna vontade, apetece-me dizer, do ser humano de se introduzir, neste caso nas cadeias alimentares, nos ciclos naturais da vida à sua volta. Pois é, esse é que é o problema. Eu acho que em vez de estarmos a gastar milhões, não é? A tentar arranjar carne sintética, era bom se calhar gastarmos milhões em arranjar energias alternativas que não produzissem tanto dióxido de carbono, para as pessoas eventualmente em África que passam fome terem um clima melhor para fazerem a sua agricultura, nós igualmente. Era bom que olhássemos para os exemplos que acontecem no Marão, em Portugal, de produção de gado de modo extensivo, que não estão a sofrer com a seca, ao contrário do resto do país. Porquê? Porque o gado anda a pastar nas montanhas, não é? E portanto aí nessas montanhas ainda há pasto. Era bom que olhássemos para essas coisas e enfim, se calhar há de haver menos meia dúzia de empreendedores da área do agroalimentar
que ganham umas centenas de milhões de euros, mas o mundo se calhar ficará melhor, não sei. Ou seja, salvaguardar o natural e não estar tão preocupado em reproduzir. Eu acho que, De um modo sintético. apesar da Revolução Verde dos anos 60 ter combatido a fome no mundo de alguma maneira, e quando eu falo em Revolução Verde tem muito a ver com essa evolução científica em laboratório que permitiu, através da adubação sintética, etc., produzir mais alimento, não é? Eu julgo que, no limite, daqui a uns anos nós vamos perceber, já estamos a perceber, que os nossos solos estão esgotados e, portanto, a Revolução Verde tinha pés de barro, um mau barro, neste caso, e que vamos voltar, o que já está, aliás, a acontecer. A maior parte das vinhas deste país, as boas vinhas, já não limpam os terrenos com glifosatos, as ervas. Já perceberam que as ervas são boas para os terrenos e para os solos, não é? Portanto, estamos a voltar atrás, de alguma maneira. E, portanto, entretanto, gastaram-se milhões e milhões e milhões e a CAP continua a dizer que o que é bom é que eles chamam de agricultura de precisão, não é? Que, no fundo, é ter o solo todo estragado por baixo, não interessa, mas temos lá uma plantinha, temos uma raiz e temos uma máquina que larga lá a comida para a plantinha crescer, digamos assim. No limite isso acontece, e acontece a curto e a médio prazo com alguns resultados de produção, obviamente, mas primeiro, essas plantinhas não todas saberam ao mesmo porque a comida foi exatamente a mesma. Lá está, outra vez a questão da diversidade. É triste, é empobrecedor, não é? E, portanto, eu não queria parecer aqui assim um gourmet que só está a pensar em quem gosta de comer. Não estamos a falar só de questões de paladar, estamos a falar de facto de uma abordagem global. Parece-me sim. A questão de saúde, a questão do ambiente, a questão ontológica, se quiseres. Em última análise, até uma questão filosófica, se quiseres, não é? E devia ter levantado a questão de passarmos toda a história da humanidade a querermos ser nós os demiurgos. Exatamente. Ora, passemos então ao vinho. Falavas de um trabalho que saiu no Expresso, extremamente interessante, e escrevias tu: o movimento dos vinhos ditos naturais tem vindo a ganhar força. Durante um ano, ouvimos produtores e críticos, microbiologistas e enólogos, intervencionistas e minimalistas, do Douro ao Alentejo, passando pela Borgonha, andámos por vinhas e adegas, montes e vales, laboratórios e armazéns. Antes de mais, o que me ocorre ao ler isto é: estamos perante uma peça de jornalismo de investigação. Sim. Exato. Não há que ter medo das palavras. Depois, estamos a falar de um jornalismo de investigação, como todo ele, de um modo geral, exige, um trabalho que leva um ano a ser feito, exige meios financeiros avultados. Tu, neste caso, contaste com uma bolsa da Fundação Gulbenkian. Certo. Não há grandes alternativas para fazer um trabalho de fundo destes ao longo de um ano, não é? Não. Pois. Não, é impossível. Isto é ambicioso. Isto é impossível e não se faz, de facto, sem esse apoio, e um grande bem-aja à Gulbenkian, que continua a fazer aquilo que Ele faz desde sempre. que de alguma forma eu acho, embora isto seja muito polémico, como sabes, há muitos anos que há esta discussão se o Estado devia apoiar o jornalismo de investigação. Eu acho que sim. Eu acho que estamos num momento em que não há outra maneira de o fazer. O Estado está a fazê-lo, mas de formas Enviesadas. quer dizer, não apoia diretamente o jornalismo de investigação, apoia jornais e órgãos de comunicação, alguns, enfim, eventualmente de duvidosa qualidade. Mas sim, seria completamente impossível fazer este trabalho sem um apoio financeiro por trás. Um ano de investigação para fazer um trabalho deste. Um ano de investigação, sim, viagens à França, pelo país todo, assim, não havia qualquer hipótese. Mas, enfim, eu não sou enfim, a minha área não é o vinho em particular, não é? Há pessoas que, as pessoas que escrevem sobre vinho normalmente escrevem só sobre vinho, porque é um assunto bastante grande e que gera muito dinheiro, é um mercado, um setor que gera muito dinheiro em Portugal. Nós somos o quarto ou o quinto maior produtor do mundo de vinho, portanto, se há indústria onde nós somos competitivos é no vinho, portanto é muito dinheiro anualmente. E continuar, eu decidi atirar-me a isto porque percebi que faltava perceber muita coisa no vinho, para além
dos aromas a frutos vermelhos e esse tipo de coisas. E todo esse vocabulário a que tantas vezes estamos... Adoro o vocabulário vínico, até a poesia vínica é muito bonita, sim, mas falta explicar como é que o vinho é feito e de onde é que ele vem e de uma forma detalhada, porque há aí muita coisa no meio para dizer. Para esmiuçar. Olha, passemos a um outro aspecto que é muito curioso também. Quando estava a preparar esta conversa, fui descobrir em 1671 um chefe francês famoso, pelos vistos naturalmente famoso, portanto cá tem um sal que recebeu o seu nome, François Vatel. Exatamente. Organizou 3 dias de banquetes, cuja figura central seria nada mais nada menos que Luís XIV. Ora, acontece que o Sr. Vatel não conseguia dormir porque o peixe para um dos dias não chegou a tempo. Compreendo. Suicidou-se. Exatamente. Esta pressão a que os chefes tantas vezes estão sujeitos, e encontrei depois outros casos. Em 1966, Alain Zinc suicidou-se porque lhe foi retirada uma das 2 estrelas de Michelin no seu restaurante de Paris. Há quem diga que Bernard Loiseau, em 2003, que também se suicidou, o motivo teria sido o mesmo. Esta pressão ao ponto de levar ao suicídio, muita gente não terá noção da grandiosidade, passo o termo, que envolve tudo isto. É verdade, é de facto uma profissão com muita pressão, com muitas dificuldades de vária ordem, de fornecimento, de rentabilidade. Normalmente as margens dos restaurantes são difíceis, são curtas, ao contrário do que muita gente pensa, vai ao restaurante, paga 30 euros e acha que isto foi uma loucura. Mas aqui obviamente não estamos só a falar de uma mais-valia monetária, estamos a falar de algo muito... Estamos a falar, sim, de honra, também estamos a falar disso, neste caso em concreto. Exato, estamos a falar de casos extremos, naturalmente. O Vatel é um caso à parte, o Bernard Loiseau será outro, porque as estrelas Michelin, isso está provado, há estudos sobre isso. Já lá vamos a seguir às estrelas. Geram lucro, não é? E portanto, se tu tens um restaurante de fine dining e com determinada ambição, com determinado investimento em produto, ter a estrela é importante. Se não tiveres a estrela... É só uma questão monetária a estrela? A estrela não é só uma questão monetária, mas é sobretudo. E a credibilidade do Guia Michelin mantém-se, em teu entender? A credibilidade é capaz de estar um bocadinho abaixo do que já esteve, mas continua a ser um critério de escolha para muita gente de restaurantes e, portanto, isso faz com que haja um aumento na clientela imediato quando o restaurante passa a ter uma estrela Michelin, por exemplo. É uma coisa automática. Mas lá está, sempre houve gente que escrevia sobre comida e gente mais que autorizada que foi pondo em causa toda a dinastia do Guia Michelin. Eu fui encontrar, por exemplo, há uma crónica do José Quitério, nada mais nada menos, que em 1989 chama ao Guia Michelin um Guia Gaga, para um ano depois chamar-lhe mesmo o Michelino. Não sabia que o Quitério. O José Quitério tinha chamado isso ao Guia Michelin. É curioso, o José Quitério é alguém que eu respeito bastante, alguém que tem uma personalidade gastronómica muito especial e muito vincada e assumida, digamos assim, francófona, não é? Tal como se calhar o Guia Michelin é na sua essência. Então, mas é curioso que eu diga isso já nessa altura, Gaga, não é? Eu acho que assim, o Guia Michelin tem critérios de objetividade e independência e competência que são superiores à maioria dos guias. Não é? Ou seja, o Guia Michelin é mais fiável do que a maioria dos guias. Okay. Portanto, eles continuam... É uma forma para as coisas. Eles continuam a pagar as suas refeições, a tentar ir anónimos. Muitas vezes eles sabem que as pessoas já os E visitam restaurantes de outros países, não é? Ou seja, não há só inspectores portugueses. Pois é, aí é que é o problema. Inspectores portugueses só há um que se saiba. É suposto não saber quem são, não é? Certo, mas isso sabes. E há um desde há 2 ou 3 anos. Não é?
Não é suposto, mas sabe, não deixa de ter a sua graça. Tudo se sabe. Há um português, desde há uns anos poucos, porque anteriormente não havia nenhum português, no Guia Espanha-Portugal, que é o guia... Certo. Então, os inspectores que vinham avaliar restaurantes em Portugal eram todos espanhóis. Sim. O que causava... E em dois países também não há muito para onde escolher. Não, mas podia haver portugueses também, não é? Sim, mas poderia um português ir analisar um restaurante em França e vice-versa. Pois Ou podia, em Itália, mas, ou em Inglaterra. Pois, mas aqui eram só espanhóis. E havia um bocadinho esse incómodo de... Os espanhóis, se calhar, não percebem bem a nossa comida, se calhar... há aqui esta rivalidade muito antiga, se calhar isto, se calhar isto... Enfim... a verdade é que, de facto, os espanhóis... Ou seja, é preciso estar iniciado para ficar maravilhado? Não é, mas é preciso alguma habituação ao gosto e às combinações de gosto para não estranhar alguns pratos. Ok. Não é? Nós somos habituados desde pequeninos à vinha de alhos, e, portanto, a vinha de alhos para nós não é uma coisa pesada. E, eventualmente, se vier aqui um nórdico comer a casa e eu tiver uma vinha de alhos, um borrego de vinha de alhos no forno muito puxado, ele não vai achar que aquilo... Enfim... Para encerrarmos este capítulo sobre o Guia Michelin, o José Valés, o diretor dos inspectores em Portugal e Espanha, recentemente, numa das suas raras entrevistas, dizia as 5 características que podem seguir a distinção de ter ou não uma estrela Michelin. A qualidade dos produtos, parece-nos mais ou menos evidente. O domínio das técnicas de confecção e as texturas. O que é que te ocorre dizer, digamos, sobre este tópico, muito sucintamente? Sobre as texturas, significa que nós, quando o que a Michelin gosta é que quando nós temos um prato com várias texturas diferentes. Coisas moles, coisas rijas, coisas crocantes. E isso é uma coisa muito antiga, não é? Que sempre os chineses, ainda hoje em dia, que têm uma cozinha milenar, muito culta, os chineses adoram texturas e texturas diferentes, então é isto. As técnicas de confecção, aí é que já entramos num bocadinho naquilo que são, se pode dizer que são algumas formatações da Michelin e que eu nem sempre estou de acordo, ou seja, sei lá. Eles falam, por exemplo, sobre o equilíbrio dos sabores. Pronto, lá está. De uma maneira geral, sim, nós não queremos comer coisas que estejam sempre aos gritos, não é? Mas há coisas que são aos gritos que são muito boas. E que estão propositadamente desequilibradas. Exatamente, uns boqueirões em vinagre, uma cabidela, são coisas ácidas, se não tiverem esse excesso de acidez, que às vezes fica um bocadinho monótono. Ou seja, isto é quase um pré-conceito na análise que depois vai ser feita. É um preconceito, ou quer dizer, é o estilo Michelin, eu não critico. O que é bom é que se saiba que existe esse critério. Exatamente. Os outros 4 e 5 tópicos, portanto, a regularidade, portanto, a permanência de uma certa qualidade, parece-me também compreensível. É compreensível, mas começa a ser discutível, porque os mais, por exemplo, os mais puristas da sazonalidade, não é? Os chefes admitem o erro, não é? Está um bocadinho, se quisermos, na moda essa ideia de que, como nós estamos à mercê daquilo que a natureza nos dá, e a natureza às vezes pode nos dar coisas que não são sempre iguais. Não é? A tal uniformização do produto que a Michelin gosta vai um bocadinho contra aquilo que é a natureza, que a natureza dá-nos coisas diferentes. Exatamente. E o 5º tópico, que não deixa de ser curioso, a personalidade do chefe refletida nos pratos. Isso é muito importante, mas é mentira. Ou seja, porque essa é uma das críticas que se fazem à Michelin, é que eles têm elementos que eles gostam sempre que apareçam nos restaurantes Michelin. Desde as casas de banho, como é que elas estão organizadas, até ao próprio desenho dos pratos, aos tipos de produtos que entram nos pratos, sei lá, até há uns tempos, agora isso vai estar a mudar um bocadinho, tinha que ter o foie gras, o caviar, o carabineiro, etc. Isso tira aquilo que é a personalidade do chefe para o chefe pôr aquilo que acha que é a personalidade da Michelin.
Olha, eu para estas conversas sobre o prazer da mesa faço questão de trazer sempre um livro por curiosidade e para esta resolvi trazer uma publicação recente, Os Banquetes de Asterix. É um livro muito curioso que saiu agora, onde se falam sobre o Atazoi Menápio, maçãs assadas de Matasetix, nosso chefe, javali de ouro, ou seja, uma série de pratos que remetem para o imaginário do próprio Asterix e dos seus conterrâneos. Não é por acaso que todos os livros do Asterix terminam com um valente rapaz. Um valente banquete, não é? Não é? O javali, a perna de javali. E com todas as figuras à mesa. Um clássico. Lá está. Exato. E o clássico era a perna de javali, não é? Que é uma coisa que nos dizem para não comer, não é? Porque é muito rijo. Isto mostra também como as coisas foram evoluindo, não é? Mas como é que vês essa simbologia? Lá está, da mesma forma que o Lucky Luke termina sempre com o cowboy solitário, não é? Rumando ao horizonte, o Asterix termina sempre em festa, invariavelmente, à mesa. Se calhar já estava aí a origem gaulesa, francesa, do amor pela comida, não é? Por estar à mesa. Mas estar à mesa é de facto um ícone de amizade, de convívio, até de tranquilidade, não é? Nós, quando normalmente estamos à mesa, depois de comer, ficamos mais tranquilos do que antes de comer. Isso está provado, tem a ver com algumas substâncias que nos vão falhando quando nós estamos com fome e que nos tornam muito irritadiços, não é? Muito mais facilmente agressivos, não é? E a comida dá-nos essa paz e essa tranquilidade. Ou seja, a comida é muito mais do que a subsistência apenas, não é? É muito mais natural. É muito mais subsistência, é arte também, não é? E é cultura, certamente. Quando não tenho muita vontade de provar alguma coisa, lembro-me de que isto é a minha profissão. Isto dizias tu numa entrevista à Time Out, revista que aliás chegaste a dirigir numa tal altura. Nunca recuaste perante nenhum alimento? Deixa-me cá ver. Nessa não é fácil encontrar assim alguma coisa que tenha recuado. Porque eu não sou, que eu saiba, não sou, nem quero saber sequer, não sou alérgico a nada, mas também não faço testes, porque se por acaso me dissessem que eu era... É mais oxalá não seja, exato. Se eu fosse alérgico a queijo, isso era uma tristeza muito grande, portanto é melhor não saber. Mas essa resposta era no sentido em que acho que faz parte, mesmo que haja alguma coisa que eu sinta que não vou gostar, não é? Eu sinto um bocadinho a cobaia para depois dizer aos outros, comunicar aos outros a que é que aquilo sabe. É um bocado... Mas faço com muito gosto, não tenho problema nisso. Sou uma boa boca. Olha, mesmo para encerrarmos a nossa conversa, da forma como ela decorreu, o que é que me aconselhavas para jantar? Olha, não sei, agora, nesta altura ainda não há alguns peixes que a gente começa a associar, apesar de hoje ter estado um dia bom, como as sardinhas, ou ao bom tempo, ou isso. Não sei, se calhar uma carne mais leve. Olha, porque não experimentas fazer uns tacos mexicanos, que é o que eu vou fazer, quero fazer uns cursos de picante, e que são pratos muito saborosos, picantes, alguns deles, mas um picante com fumados, muito interessante, e que não nos deixam muito pesados, às vezes até têm ananás pelo meio, etc. Uma coisa assim mexicana, sair daqui, de viajar um bocadinho com a comida. Muito bem, parece-me bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, meu João. E pronto, foi assim esta terceira etapa das nossas conversas apuradas com o Ricardo Dias Fellner. A próxima voltará em pouco tempo. Até lá, já sabem. Bom apetite.